existem dois tipos de pessoas servindo a Jesus: o chamado e o convertido. O chamado é todo aquele que obedece o chamado de Deus para lhe servir. É uma pessoa muito útil, uma pessoa muito importante, ajuda muito na obra do Senhor, é uma pessoa que é bem disposta. O chamado, ele aparenta externamente, do lado de fora, que é uma pessoa de Deus. E a pessoa que foi chamada para fazer a obra de Deus, muitas das vezes, ela até se empolga com esse chamado. Quantas são as pessoas que estão dentro das igrejas como pessoas que foram sim chamadas por Deus, mas são pessoas que ainda não se converteram? É possível isso acontecer? Sim. É tão certo isso acontecer que nós vemos como que está o evangelho nos dias de hoje. Muitas pessoas cumprindo o chamado dentro das igrejas, mas dentro de casa, no trabalho, esse chamado ele não corresponde àquilo que Deus ele deseja. Por quê? Porque a própria palavra de Deus nos ensina que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quem são esses escolhidos? São aqueles que se converteram de fato e de verdade. Um grande exemplo na Bíblia você vai ver no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 32, ele diz assim, ó: eu, porém, roguei a ti, por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro foi chamado para a obra de Deus. Só que mesmo sendo chamado e andando com Jesus, Pedro fez milagres, andou sobre o mar, andou sobre as águas. Pedro, ele estava ali fazendo a obra de Deus, estava sendo muito útil para a obra. Só que Jesus, ele focou no mais importante, que não foi o serviço que Pedro estava realizando, mas na alma dele. Por isso, Jesus ele vira para Pedro e fala: olha, Satanás estava tentando peneirar ali a tua alma, mas eu roguei a Deus por ti, roguei ao meu Pai por ti. Por quê? Ele falou: ó, você, quando se converter, o que você vai fazer? Você vai fortalecer os teus irmãos. Em outras palavras, enquanto você é só chamado, você é muito útil para fazer as coisas. Mas quando você se converter, você vai ser muito mais útil já para salvar as pessoas. Então entenda, o chamado faz muitos aderirem a essa ideia de estar na igreja, de servir no ministério, de servir como pastor, de servir como obreiro. E é muito bom atender esse chamado, é maravilhoso. Mas se nós não nos convertermos de fato e de verdade, esse chamado será interrompido mais cedo ou mais tarde. Quando Jesus falou para Pedro, é porque ele estava preocupado com a alma de Pedro, a conversão de Pedro. Jesus não chamou nenhum dos seus discípulos, nenhum dos seus seguidores para apenas atender um chamado. Ele chamou todos os discípulos para essa obra maravilhosa, mas logo após Jesus subir aos céus, ele deixou bem claro que daqui em diante não apenas seria bom ser chamado, mas teria que ser convertido. E hoje, Jesus faz a mesma coisa, ele continua chamando. Ele pede até para cada um de nós orarmos para ele enviar mais pessoas para a seara dele. Só que ele vai continuar chamando
E muitos vão chegar na igreja e depois de um tempo vão sair. E isso a gente tem visto nos dias de hoje. Quantos entram na igreja, nas igrejas no geral, e depois de um tempo saem, magoado, chateado, triste, abatido, por uma situação que ocorreu, e a pessoa não entendeu que, enquanto ela era chamada por Deus, ela era útil para a obra de Deus, para o andamento ali das coisas na igreja, mas não adianta, porque esse não foi o plano de Deus e nem tem sido o plano de Deus até hoje. Ele chama com o intuito de nós nos convertermos. Ele me chamou, Jesus me chamou, mas não para eu apenas ser um chamado, apenas atender um chamado. Ele me chamou para que eu venha me converter de verdade. Porque enquanto eu sou chamado, do lado de fora, eu sou muito útil, eu sou de Deus. Do lado de fora, eu carrego o título de pastor, de obreiro, mas quando eu me converto, a mudança acontece do lado de dentro. É onde que eu passo a ser uma pessoa, aonde eu estiver, a mesma pessoa. O que eu sou na igreja, eu sou em casa, eu sou no trabalho. Porque o chamado não consegue passar isso. O chamado, a pessoa quando é chamada, ela não consegue transmitir aonde ela está o Senhor Jesus. Pelo contrário, muitas das vezes ela é uma coisa, ela atende o chamado muito bem na igreja, ela participa de tudo, mas em casa esse chamado não mostra Jesus. No trabalho, esse chamado não mostra Jesus. Mas quando ela se converte de verdade, ela consegue mostrar Jesus aonde ela vai. Ela está na igreja, ela mostra que é de Deus. Ela está em casa, ela mostra que é de Deus. No trabalho, na vizinhança, na escola, na faculdade, aonde ela vai, ela mostra que é do Senhor Jesus. Então, é uma diferença muito grande entre ser chamado e ser convertido. Jesus chamou você, mas ele espera que você se converta de verdade, para que a sua mudança não fique apenas do lado de fora, mas que aconteça uma mudança aqui dentro de você, no seu coração, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Então, quando Pedro recebeu essa palavra e ele passou por situações depois dessa palavra, que foi negar a Jesus, porque ele ainda era chamado, então ele negou Jesus. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, que se converteu, esse homem, Jesus, ele chamou, esse homem se converteu e ele passou a ser o responsável, quer dizer, aquele que passou a ser responsável pela igreja do Senhor Jesus. Então veja que diferença. Quando a pessoa se converte, então a pessoa ela passa a fortalecer as outras. Ela não perde tempo julgando, criticando. Ela não perde tempo com conversinhas fiadas. A pessoa, quando se converte, ela não perde seu tempo com briguinhas, com fofoca na igreja, discórdia. Não, ela se converteu. Somente perde tempo com isso a pessoa que ainda está cumprindo o chamado. Ela foi chamada, então ela se envolve com tudo isso. Mas o dia que ela se converte, o dia que ela recebe o Espírito Santo, tudo muda dentro dela. Ela deixa de ser apenas uma pessoa chamada por Deus e passa a ser uma luz neste mundo, porque ela se converteu de fato e de verdade.